Ei, Silvio, eu estou de frente hoje com um campeão ferido, um herói nocauteado. Anderson Silva, o nosso aranha, o Spider do MMA, perdeu o cinturão dos pesos médios numa luta que chocou o Brasil 2 semanas atrás. Uma esquiva errada, um soco bem dado derrubaram uma lenda, acabaram com uma longa invencibilidade e deixaram no ar muitas perguntas que Anderson, um verdadeiro gentleman, veio aqui responder. Querido, muito obrigada. Liguei para você 2 dias depois do acontecimento, achando que estava no Brasil, te acordei em Los Angeles, eu fiquei com tanta vergonha. Não, tudo bem, tudo bem. Você tem que me desculpar. Não, eu vi tá uma foto achando que você estava... Eu vi você encontrando a família, falei, veio para o Brasil. E aí arrisquei, depois eu fiquei com muita vergonha, mas eu mandei a mensagem. Como é que é? Como é que tá? Caiu a ficha? Caiu, a ficha caiu, assim. Logo 2 dias depois, assim, as coisas assim começaram a ficarem mais claras assim para mim, assim. O que estava atrapalhado no começo? Qual foi a confusão? Eu fico imaginando, vou pegar coisas esparsas, né? Você dizendo assim, tô aliviado. E eu falei, ele não vai ficar daqui a pouco, imaginei. Ao mesmo tempo, eu acho que tinha um desejo embutido de não ser mais tão cobrado. Foi a primeira coisa que você disse ali em seguida, não foi? Que você estava aliviado. Fazia 7 anos, né, que eu estava defendendo esse título. E começa a se tornar uma coisa cansativa, as cobranças, né? Não o treino, a luta em si, mas a atmosfera que paira em volta de tudo isso, né? Que é como, Anderson? É uma pressão muito grande. É uma coisa assim que as pessoas têm o direito de cobrar e elas se acham no direito de insistir que eu continue ganhando sem parar. E é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Até porque são anos fazendo isso, eu já tive outras derrotas, eu acho que até por conta disso eu estou encarando isso com uma tranquilidade maior. Claro que na época em que eu tive as derrotas, eu não era tão famoso e não era considerado, né, um ídolo para o Brasil. Mas eu encaro a derrota assim, com muita tranquilidade. Mas a pressão era muito grande, né, que existia, assim, de ser o cara que estava defendendo o cinturão por muito tempo. E eu me senti, naquele momento que acabou, que levantaram o braço do Weidman, eu falei, nossa, tô me sentindo aliviado, mas o problema ainda tá para chegar, né? Mas em seguida você caiu no choro. Eu fiquei super triste, porque a gente treinou 4 meses e fiquei triste não tanto por mim, mas pelas pessoas que se dedicaram durante os 4 meses para que a gente pudesse estar ali naquele momento, né? E por mais que a gente treine, às vezes pode não dar certo. São 4 meses de treino que pode ser jogado fora em questão de segundos. Foi o que aconteceu comigo. Um erro técnico acabou jogando o trabalho de todo mundo fora, né? Eu acho brutal. Quer dizer, olhando de fora agora, eu acho brutal. Tenho que ser franca com você. Acho brutal você ter uma carreira até agora como você teve e de repente você virar isto, um aquilo, e o choque e tudo mais. Deve ser uma coisa quase insuportável. É triste. Eu confesso para você que eu fiquei um pouco triste, não com os comentários sobre a derrota, mas com os comentários sobre uma possível luta arranjada, né? Isso eu queria falar com você, porque essa foi uma que vieram. O que eu ouvi dizer também, que chegaram a comentar, que a luta teria sido arranjada. Eu acho que também usaram uma frase sua que você disse na coletiva. O que você espera, campeão? Você falou que o meu adversário ganhe. Eles me perguntaram numa entrevista, um repórter me perguntou, e aí, como você espera que vai ser o final da luta? Eles levantando o teu braço de novo, tal. Eu falei, pode ser que sim, mas talvez não. Talvez eles podem... o Joe Rogan pode falar um novo campeão, Chris Weidman, né? Acabei brincando com isso, né?
Era um deboche. Era uma brincadeira para quebrar o clima, né? Porque assim, é muito difícil você falar de você mesmo, né? Então, era uma maneira que eu encontrei de não tá me colocando uma pressão e tá me colocando naquela coisa, eu sou melhor e eu vou ganhar e etc, etc, né? Claro que a gente treina e eu penso sempre que eu vou ganhar, né? Eu tenho esse pensamento positivo. Mas essa colocação sua pode ter também alimentado um pouco dessas bobagens. Pode. Não pode ser estar falando assim, ele já estava dando a deixa ali, já está tudo arranjado. Não, mas não... De onde sai uma coisa dessas, de que uma luta desse tamanho, com essa importância, com todos os compromissos assumidos antes e por trás dela, de onde sai, na sua opinião, um comentário desse? Eu acho que às vezes é um pouco de maldade das pessoas, né? Eu acho uma coisa assim tão triste de se ouvir, porque eu sempre falei que esse título era um patrimônio brasileiro, que a gente conquistou com muito esforço. Foram anos. Mas né? Isso foi um comentário que só saiu no Brasil? Foi só no Brasil. Nos Estados Unidos, as pessoas, assim... claro, os americanos todos ficaram felizes de um americano ter ganhado, né? Uma outra coisa. Os americanos, a imprensa americana, tem uma certa birra com você? Não, eu acho que é natural a maneira com que os americanos, a imprensa americana me trata, assim, eu acho bem natural. Eles são bem complacentes em alguns sentidos. Por exemplo? Lógico, que eles estão sempre torcendo para um americano ganhar, eles são super patriotas, né? Mas, infelizmente, era uma coisa que não estava acontecendo e que, por um erro técnico meu, acabou acontecendo. Depois eu vi alguns comentários de alguns especialistas americanos do assunto e eles alguns estavam felizes, outros estavam tristes. A equipe toda do UFC, eu senti uma tristeza muito grande das pessoas que trabalham dentro do UFC, né, de eu ter perdido o título, né? Cara, deve ser insuportável. Deve ser insuportável. Porque é o oposto da maravilha que é estar lá. Em um segundo deve ficar insuportável. Porque, além do mais, você carrega a culpa da tristeza da turma toda à sua volta. É muito complicado. Verdade. Eu fiquei uns 4 dias assim, sem dormir, na verdade. É mesmo? Uns 4 dias assim, mal. Assim, porque aí eu revi a luta, logo depois que acabou, que eu fui fazer os exames médicos que tem que fazer e tal. E fui para casa, voltei para Los Angeles no domingo. E eu fiquei revendo a luta várias vezes, né? E o que é que você concluiu dessa luta? Em todas as lutas as quais eu me portei da mesma maneira, eu estava sempre me movimentando e contra-golpeando meu adversário. Nessa luta, não sei porquê, por algum motivo, eu não conectei nenhum golpe no meu adversário e quando eu fiz os movimentos, eu parei com as pernas paralelas. E isso acabou dando condição para que ele colocasse aquele golpe que ele colocou, porque não tinha mais para onde eu sair o meu corpo. Então foi um erro técnico, uma falha técnica assim, que nunca aconteceu. Por algum motivo aconteceu naquele dia. Eu acredito também que toda aquela atmosfera que paira antes, a pressão toda, acabou me atrapalhando um pouco, né? Não é desculpa. Eu errei e tenho que assumir o meu erro, né? Eu acho que... Você estava muito seguro de si? Não, isso também às vezes atrapalha? É difícil você entrar totalmente seguro de si. Eu sou uma pessoa que tenho medo, né? Eu tenho muito medo de entrar ali, né? Você tem? Porque... Eu achei que você iria, a partir de agora, adquirir um medo. Na sua próxima luta, talvez, você tenha mais esse inimigo para enfrentar. Não, eu sempre tenho medo, porque é um esporte de contato, mas é um esporte assim que a gente vê muitas coisas nos treinos que acontecem coisas tão bobas assim que a pessoa acaba se machucando e ficando... Do tipo? Tipo
toma uma queda errada, acaba machucando o braço, toma um soco errado, ou não um soco errado, mas acaba pegando o soco com a mão aberta e o dedo entra dentro do olho e acaba machucando os olhos, você não consegue treinar mais, você tem que se afastar durante um tempo. E o risco é maior quando você está lutando, né? Porque são dois atletas super treinados, mas o risco é maior. Então eu tenho medo de toda vez que eu subo ali, eu tenho medo. Eu acho que o medo ajuda a você respeitar muito aquele ambiente. E a se defender melhor. E a se defender melhor. Nada do que eu fiz foi em desrespeito ao meu adversário. Eu estava tentando induzir ele a errar para que eu pudesse ganhar o mais rápido possível. Inclusive, eu achei que ele foi muito legal. Ele foi muito respeitoso com você no comentário que fez. Ele é uma pessoa super profissional, é um menino que começou a treinar justamente por me ver lutando, né? E o sonho dele era um dia lutar comigo, né? Um dia ter a oportunidade de lutar comigo. E muito focado, muito determinado. E você viu o que ele falou, claro. Se eu sei, você sabe mais que eu. Ele ter dito que esse é seu estilo mesmo de lutar, que você estava dentro do estilo e que você tinha que ser respeitado porque você era um grande lutador, um grande campeão. Não foi isso? Achei bacana. Foi legal da parte dele. Mas o que aconteceu mesmo foi um erro técnico, né? Foi uma falha técnica aliada com um pouco de pressão, e ali eu usei aquele momento como o canal de escape de tudo, e foi uma falha, né? Um erro que custou o título que era do Brasil, né? Agora, você vira e diz assim: acho que vou me aposentar. E eu, na minha ignorância do esporte, arrisquei um pensamento. Acho que não é fácil assim, porque imediatamente eu vi a reação do Dana White. Nós vamos falar de business depois. Foi precipitado aqui, ó. Naquele momento eu tava muito decepcionado comigo mesmo. Eu falei, poxa, acho que deu, né? Acho que deu, não vou mais... Não preciso mais disso, eu não quero mais isso pra mim, né? Naquele momento, assim, que eu tava muito decepcionado de ter decepcionado as pessoas que participaram de todo o treinamento, dos meus treinadores, né? De ter decepcionado as pessoas os brasileiros que foram até lá para assistir a luta. Então isso me deixou um pouco triste, assim, eu fiquei muito chateado. Falei, não vou mais fazer isso, não quero mais isso. Mas vai. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta delicada. Quantos anos mais novo que você? 10 anos. É o Weidman? 10 anos. 10 anos. Você está com 37, 38 38. anos. Daqui para frente não vai ficar difícil? Mais difícil? Não, eu acho que não. Eu acho que fica até um pouco mais fácil, né? Porque eu levo uma vida muito regrada, eu não tenho nenhum tipo de vício, eu não bebo, não fumo, né? Eu sou super atleta, então quando você tem isso a teu favor, fica mais fácil você poder ter uma vida dentro do esporte mais prolongada, né? E eu gosto de fazer isso, né? Eu tava naquele momento ali que eu falei, não vou mais lutar, eu tava triste, eu tava chateado e decepcionado de ter decepcionado as pessoas. Mas depois a ficha caiu, eu fui para casa, liguei para minha esposa, falei com os meus filhos e falei com os meus treinadores e assim, todo mundo falou, cara, foi bom você ter errado, porque assim a gente consegue ver aonde a gente está errando, porque até então estava dando tudo certo. Se você não erra, a gente não ia ter como ver o que você estava fazendo de errado. A gente consegue ver algumas coisas as quais você faz errado, mas a gente corrige, mas teve uma coisa muito maior que você fez errado. Que é, de repente, estar 100% focado e deixar as coisas que supostamente vão te afetar dentro do treino, fora do treino, para que você consiga ir lá e fazer o que você sempre fez bem feito, né? Ô campeão, você tem uma relação comercial e também pessoal com o Ronaldo. Você Verdade. Continua lá, trabalhando com ele. Continuo.
Ele era um dos que diziam que você ganharia no primeiro round. Como é que foi seu encontro com ele depois da luta? E me contaram que você e Ronaldo foram pra balada depois daquela luta. Ah, verdade, verdade. Então, meu encontro com ele foi super importante, tanto com ele quanto com o Marcos Buais, porque eles me deram uma força assim, a qual eu estava precisando naquele momento, né? E foi super bacana, porque ele passou por situações parecidas quando ele jogava, né? E ele me passou assim uma calma, uma tranquilidade muito, muito legal. E foi uma das pessoas que falou, ó, calma, pensa com calma, fica tranquilo, volta para casa, daqui a pouco você tá de volta e fica calmo. Aconteceu, foi bom ter acontecido para você ver onde você errou. E agora é você voltar para tua casa e ter calma, a gente tá com você e bola para frente. Foi isso. É. Essa foi a sua balada. Não, balada. Aí depois a gente foi para uma festa onde se reúnem todos os lutadores e tal. E a gente ficou lá sentado conversando. Eu tava não tava muito feliz, né? Imagino. Mas foi legal, a gente ficou conversando um pouco. Aí ele subiu pro quarto e eu também acabei indo embora. Como é que foi o seu reencontro com a família? O que você falou para os filhos? Então, quando eu cheguei no aeroporto, tava minha esposa, minha filha e o Calil, né? Aí o Calil continuou sentado onde ele estava e minha esposa e minha filha vieram me abraçar. Falaram, não fala nada, o importante é que você tá bem, que você tá inteiro, que você voltou para casa. Você chorou de novo nessa hora ou não? Eu fiquei emocionado de estar com eles ali. E aí o Calil me olhou e veio falar comigo, aí me puxou no canto e falou, pai, olha só. Já foi, já acabou, o importante é você estar aqui com a gente. E uma coisa que você sempre fala pra gente, que a gente aprende todos os dias a ser uma pessoa melhor. Eu acho que tudo que aconteceu serviu para que a gente também aprendesse a ser melhor do que a gente é todos os dias. E a gente ama de qualquer jeito e tá tudo certo. Assim, eles são filhos fantásticos. E aí você foi dormir e eu liguei. Não, mas não me acordou, eu tava super tranquilo, assim, até porque eu fiquei sem dormir uns 3 dias, né? Ah, você ficou mesmo? Fiquei sem dormir, eu tentava pegar no sono, não conseguia. Eu posso fazer uma pergunta delicadíssima? Pode. É verdade, e não vejo nenhum demérito nisso, vivemos a era da depressão. É verdade que você toma remédios contra uma bipolaridade que você tem? Não é verdade. Não? Não tomo remédio para bipolaridade. Não. Essa você não tinha ouvido falar? Não. Bom, eu também não. Mas eu brinco, eu não tomo remédio, mas eu brinco que eu mesmo, às vezes eu digo assim, eu sofro uma bipolaridade ligeira, né? Porque às vezes eu tenho altos e baixos. Você não tem isso. Eu tenho altos e baixos também, como qualquer outra pessoa, né? Tem dia que eu não quero falar com ninguém. Tem dia que eu me tranco no quarto e não quero falar com absolutamente ninguém. Mas o gatilho, o propulsor disso, você não sabe o que é. Às vezes é tanta coisa, assim, porque é que nem um dos meus amigos que estão sempre comigo falam para mim, Anderson, hoje você você dá emprego de amigo do Anderson, você dá emprego de amigo do filho do amigo do Anderson, e é uma coisa assim que eu tento ajudar todas as pessoas que estão à minha volta, e isso acaba me sobrecarregando, assim. Você às vezes se sente explorado. Eu me sinto, sabe, eu acho que as pessoas sugam minha energia, não de forma financeira, mas aquela coisa de você, as pessoas não perguntam, você tá bem? Como é que você tá? Você tá legal? Sempre eu tentando, aquele grupo de pessoas que estão à minha volta, assim, eu tentando resolver um problema aqui, resolver um problema ali. Não faz isso, calma. Ninguém te dá um colo. Porque aquela coisa de eles têm a referência do Anderson, o cara que é o campeão, o cara que supostamente sabe tudo e que é o cara, mas não é assim. E aí isso acaba sobrecarregando, assim. Eu acho que isso foi uma das coisas também que ajudou a causar todo o acontecimento, né?
Você se diria um cara adaptado nos Estados Unidos? Ou isso para você é uma coisa complicada na sua identidade, essa divisão Brasil-Estados Unidos? Não, eu tô bem adaptado com os Estados Unidos, né? Eu passo metade do tempo lá e metade do tempo aqui, então eu gosto muito de morar onde eu moro, né? Que é o lugar onde eu moro, é muito tranquilo. Los Angeles. É. É Los Angeles ou é uma daquelas em volta de Não, Los Angeles? Los Angeles. Los Angeles, Los Angeles. É tranquilo a Los Angeles, eu acho. Onde eu moro é super tranquilo, assim, é um bairro super Qual tranquilo. Eu moro em Polos Verdes, é um bairro super tranquilo. Acho que as únicas crianças que tem são as minhas, assim, no bairro. Quando você veio aqui, que faz 1 ano e pouco, você falou de casamento com uma certa restrição. Aí pergunto eu, essa restrição acabou? Porque eu estou tentando, de maneira delicada, estou tentando desvendar esse campeão na minha frente, entendeu ou não? Eu estou humanizando este cara que todo mundo, de repente, passou a querer... exatamente. Quero enforcar ele. Você acabou de dizer, e eu agradeço a confiança de ter me dito da história, da pressão que você sente de ficar um pouco responsável por todo mundo. O casamento também deve dar um bocado disso. Olha, o meu casamento é muito tranquilo, minha esposa é um amor de pessoa, assim, ela me compreende em todos os sentidos, ela me dá o tempo certo para que eu entenda o que está acontecendo comigo em determinados momentos, ela não... Nesses de isolamento seu. Ela me olha, ela já sabe como é que eu tô, ela fala, olha só, vai, me deixa, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito bacana, assim, ela é super, super parceira, assim, porque ela acompanhou tudo, né? O ápice, ela acompanhou o começo da carreira, as dificuldades, então ela sabe exatamente o que passa comigo, né? O que se passa, assim, a todo momento. Então é fácil de lidar, assim, a gente tem uma relação ótima. Você não pode falar ápice, não faça isso, porque você não está desistindo. Não, é verdade, Não é? É verdade. Qual é o seu cotidiano lá e qual é o seu cotidiano aqui? Então, lá eu levo meus filhos para a escola, volto, faço as coisas que eu tenho que fazer em casa e tal, e vou para minha academia dar aula. Aí vou para academia, acabo as aulas. Você dá aulas? Eu tenho um grupo de alunos que treinam comigo lá na minha academia. Não é aberto ao público, né? É um grupo de alunos que eu treino. E depois eu tenho um grupo de alunos que são da polícia, que é um grupo de policiais da SWAT que treinam comigo. E depois eu tenho meu treino à noite, né? Que eu faço a parte de funcional com o meu professor, que é o Guto. E depois tenho o meu treino, né? Que eu faço com os treinadores e tal. Eu já tô cansado aqui. E aí... pego as crianças, levo pro futebol, levo a Kaori pro vôlei, vou para casa de novo e minha vida é essa. E, cara, quando você tira férias, você tira férias ou não? Olha, faz tempo que eu não tiro férias. Acabou essa minha última luta, eu voltei para Los Angeles no domingo, na segunda-feira eu já estava treinando. Será que você não precisa de umas férias? Então, eu não consigo ficar longe do que eu faço, assim. Eu tiro, assim, 3 dias, 4 dias para descansar, mas como não foi nada em que eu tivesse que descansar mesmo, eu acho que a minha mente precisa descansar, não os treinos. Então eu me afastei um pouco daquela coisa de ficar sob pressão, de todo mundo me pressionando, tem horário para isso, horário para aquilo, comida agora você pode comer isso, não, você não pode comer aquilo. Aí agora eu estou mais tranquilo em relação a isso, mas eu continuo treinando, eu sempre estou treinando, né? Anderson, psicanálise nem pensar? Eu já pensei nisso, sabia? Esses dias eu estava, antes de terem anunciado essa luta, eu estava em Los Angeles, aí não sei o que aconteceu lá em casa, aí minha filha falou alguma coisa do namorado, eu falei, tá maluca? E ela falou, pai,
você precisa se tratar, você precisa de um analista. Pô, nós estamos em 2013, tá maluco? De você que tá maluca. Pô, esse garoto, não sei o que. Aí eu falei, pô, acho que eu tô precisando de um psicanálise mesmo. Tô precisando Eu acho disso. que esse é um bom momento. Eu tô falando sério. Não, um mas é belo verdade. momento agora, porque agora tá diferente. Você, com o sucesso absoluto, como você estava vivendo, você traz para si sobrecargas de trabalhos e de pessoas e de exigências e de solicitações e de puxação de saco. Você traz tudo, não é isso? Verdade, é verdade. Não é? Exatamente isso. E aí a sua capacidade em todos os sentidos, tanto para o octógono, como para a sua cabeça, como para tudo, começa a se esgotar. Você não acha que passa por aí ou não? Passa, claro que passa. Só eu acho que o que me manteve até agora tendo esse êxito todo, claro que vai continuar, mas o que me deixa sempre em pleno controle, em harmonia com tudo isso, é a essência da arte marcial. Que eu acho que, depois eu também liguei para o meu professor e falei com ele, com o meu antigo mestre, ele falou, Anderson, é muito simples. A tua vida inteira eu treinei você e preparei você para uma coisa, a qual você usou para fazer uma outra coisa. E é normal que esteja acontecendo tudo isso com você. Era de se esperar. Eu sempre falei para você que um dia você não ia aguentar a pressão. Porque eu não treinei você para ser campeão do mundo. Eu treinei para você ser uma pessoa melhor. Não para ser campeão do mundo. Você está usando tudo que eu te ensinei. Claro, é um esporte novo, mas você está usando tudo que eu te ensinei para fazer uma coisa a qual você não estava totalmente 100% preparado para fazer. Né? E que, de repente, vai contra os princípios da própria arte marcial. E aí, eu falei, poxa, então eu tenho que resgatar isso de volta. Eu preciso achar a base de tudo para que eu consiga me achar, né? Isso é super importante. E aí tá sendo um tempo bacana, porque eu aprendi bastante com essa derrota. Eu tinha algumas coisas que estavam totalmente encobertas por uma cortina de sucesso e glória. Que não era, glória era a palavra que eu não estava achando. E que não era verdade. Então, o Anderson é uma pessoa humana que pode falhar. E eu estava deixando um pouco a minha concentração marcial, a minha filosofia marcial de lado. E isso acabou me atrapalhando. Né? Pela segunda vez, isso me atrapalhou. A primeira vez eu conseguia me encontrar de volta para que eu pudesse colocar tudo em pleno controle, mas dessa vez não deu. Você foi seduzido dessa vez? Dessa vez acabou não dando. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida vendo vídeo. Quando acabou o primeiro round, eu saí eu tinha que ter ido para o meu corner, em vez de ir para o meu corner, eu voltei e comecei a falar com o Weidman, em vez de voltar para o meu corner e receber as instruções. Então, eu estava totalmente ali, eu estava soltando extravasando toda aquela coisa que ficou todo aquele tempo preso dentro de mim, entendeu? Então, faltou um pouco de equilíbrio emocional e um pouco de resgatar aquela coisa da arte marcial que me dá o controle para mim viver toda essa atmosfera da luta, de fama, sucesso, etc. Anderson, os jornais informaram que sua bolsa na última luta chegou a mais ou menos R$1.200.000. Você confirma? Não confirmo, não chegou a tudo isso. Mas vai chegar. Se eu tivesse lutado uma luta de boxe, eu acho que chegava até uns 10. Mas ainda não chegou. A revanche vale mais? Não, porque assim, eu tenho um contrato e quando eu assino o contrato já tem os valores, independente de ser revanche ou não. Ah, é? Quer dizer, já estava lá constando no seu contrato. Se você tivesse parado, como você disse, depois da luta, você estaria rompendo o contrato? Estaria rompendo o contrato. Mas aí, como eu estaria me aposentando, o que aconteceu? O contrato ia continuar existindo,
mas eu não poderia mais lutar MMA em outro evento, só no UFC. O negócio é que eu imagino que seja complicado saber exatamente qual é a hora de parar. Eu tenho comigo assim, aquela coisa de, enquanto eu tiver vontade e tiver energia para continuar fazendo o que eu faço, eu vou continuar fazendo. Mas eu sempre tive a consciência de que eu sou melhor professor do que lutador. Você está brincando. Isso então você isso é um professor fato. excepcional, é isso? Eu gosto muito mais de ensinar. Eu tenho esse dom assim de ensinar os alunos. Assim, eu gosto sempre de estar ensinando, eu gosto de estar passando o conhecimento que eu tenho. E eu acho que eu sou melhor treinador do que professor, que lutador. E você quer formar campeões? Não, eu acho que eu quero tentar passar para os alunos aos quais eu tenho tudo que eu aprendi dentro da arte marcial. Eu não tenho a intenção de formar nenhum lutador, mas sim pessoas tão boas quanto as que me formaram e a pessoa que eu me tornei. Eu acho que isso é mais importante para mim. Bom, Anderson, agora vamos falar de business para valer. O UFC virou uma máquina de fazer dinheiro. Cada vez mais espectadores pagam para ver as lutas na televisão em países os mais diversos. Você se interessa por esses negócios? Eu tenho que me interessar, né? Porque é o meu negócio também. Né? E eu tenho uma relação muito boa com o Lorenzo e com o Dana. O Dana, você chama de patrão ou não? É seu patrão? Eu chamo ele. Mas é seu amigo também? Não, eu não tenho uma amizade com ele. Né? Eu tenho uma relação de negócio. Né? Apesar de a gente se gostar bastante. Eu tenho uma relação boa com toda a família UFC. Né? Eu costumo chamar de família porque todo mundo está trabalhando em prol de uma coisa só, que é o espetáculo para o público. E eu tenho uma relação muito boa com ele, com o Lorenzo, né? E com o Joe Silva, que é o matchmaker do evento. E a gente está sempre conversando. Às vezes que a gente tem a oportunidade de conversar, a gente conversa sobre o negócio que se tornou o UFC, né? E é uma coisa que eu faço parte, né? Eu ajudei a construir essa história do UFC dentro do Brasil, assim como outros lutadores também. E há vários planos do UFC com a minha pessoa, né, profissionalmente. Vocês já tinham uma luta marcada de grandes campeões e que perder esse cinturão nesse momento atrapalhou, não tem isso? Na verdade estava sendo cogitada uma super luta entre o John Jones e talvez eu e o Georges St-Pierre. Mas eram coisas assim que não estavam totalmente, não era uma coisa 100% real, né? E que é um risco muito grande você colocar um campeão como o John Jones e o Anderson Silva para lutarem e não ter, de repente, um peso específico, porque aí você acaba derrubando dois ídolos, né? Quem perder vai ser ruim para o evento, quem ganhar vai ser bom, mas ao mesmo tempo vai ser ruim para o evento, porque são coisas assim que são dois atletas que tem os fãs que gostam da minha categoria, tem os fãs que gostam do John Jones na categoria dele e tem fãs que gostam do Georges St-Pierre, né? Então é meio complicado isso, fazer uma luta dessa. É uma luta que muitos fãs gostariam, mas para o evento acaba sendo um risco, né? Bom, isso se concluiu agora ou vocês já sabiam que era um grande risco que não se sabia se valia a pena ou não? Não, eles o Dan e o Lorenzo já sabiam disso, né? Tanto é que o que ia ser feito era um peso casado, né? Eu não ia subir de peso para lutar com o John Jones na categoria dele. E não ia descer de peso para lutar na categoria de Georges St-Pierre e eles também sucessivamente. A gente iria fazer um peso casado para não colocar em risco nem o título de um nem o título de outro, né? E não acabar prejudicando o evento. Bom,
A revanche está marcada mesmo. 28 de dezembro. Você levou uma dura do Dana depois que você disse que estava pensando em parar ou não? Fala a verdade. Não levei dura dele, assim. O Dana, às vezes, ele tem... A gente tem nossos momentos, assim, de arrancar rabo, é normal. Mas ele é uma pessoa, assim, ele é um paizão para todos nós, assim. E eu tenho uma relação muito boa com ele. E ele falou para mim, olha, a hora que você quiser parar, você vai parar, a gente tá aqui para te apoiar. Mas não é isso que você deseja, porque se fosse isso que você desejasse, a gente ia saber, porque você ia falar isso de uma forma a qual a gente ia entender de verdade. Então, enquanto você quiser lutar, o UFC está de portas abertas para você, e depois que você parar de lutar, a gente vai continuar nossa relação, porque o que a gente tem aqui é uma coisa que é mais que simplesmente um contrato de luta, né? E isso é bacana, eu tenho uma relação muito legal com eles. Tá marcado então a revanche para quando? 28 de dezembro. Bom, bem no 28 de dezembro, véspera do Ano Novo e tudo. Não tem férias, não tem nada. Como é que vai ser a preparação? Vai mudar o quê? Então, eu já tô, na verdade, eu já tô mudando muita coisa, assim. A gente tá resgatando algumas coisas as quais a gente deixou de lado. Por exemplo, né? Eu posso saber ou não? Claro. Por exemplo, eu treinava muito mais boxe tailandês e deixava as outras coisas como segundo plano, né? Eu treinava menos jiu-jitsu, treinava menos wrestling, treinava... Você treinava menos chão. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né, dos irmãos Nogueira, mas eu treinava muito mais de kimono do que sem kimono. Eu não me preocupava tanto em treinar jiu-jitsu e treinar chão, o quanto eu me preocupo agora, né? Então, eu acho que faltou um pouco assim voltar às origens, e é isso que eu estou buscando, né? Eu já falei com um amigo meu que se formou comigo, faixa preta, né, o Catel, e ele está em Miami, está vindo para me ajudar no meu camping. A gente conversou com um dos nossos professores que está na Tailândia, a gente está indo para lá para resgatar aquela coisa que a gente tinha desde garoto, né? Que era o que me trouxe até aqui, o boxe tailandês. Então a gente vai para lá, passar um tempo lá, resgatar essa origem, resgatar a filosofia da luta, qual me trouxe até aqui. Você veio para ficar uma semana no Brasil. Tinha um medinho de chegar aqui ou não? Não, eu tava ansioso para voltar, né? Porque eu gosto muito de estar no Brasil, assim, de renovar minhas energias, assim. E quando eu piso no Brasil, eu me sinto melhor, assim. Eu sinto que a minha energia renovou, assim. Não fiquei com medo, assim, não tava com medo de voltar pro Brasil, de todo mundo ficar, não sei o que, não, tô super tranquilo. Nos seus primeiros contatos, você foi bem recebido? Fui bem recebido. Teve algumas pessoas, poxa, o que aconteceu, tal. Falei, não deu. Você tá nas redes sociais? De vez em quando eu dou uma tuitada ali, mas aí como acabou a luta e eu entrei assim na internet, comecei a ver umas coisas assim que agressões. Aí eu falei, não vou dar um tempo, não vou mais ficar olhando, vou dar um tempinho aí, uns dias para baixar um pouco os ânimos da galera. Anderson, vou fazer uma pergunta também delicada. Como é que você vê as críticas que recebeu por parte de alguns lutadores, como o Vitor Belfort, por exemplo, que disse que os brasileiros devem escolher melhor os seus ídolos? Então, primeiramente eu acho que quando um brasileiro está lutando, eu sou 100% Brasil. Eu represento o Brasil, eu me coloco, eu me ponho 100% em disposição ao Brasil para defender o Brasil. Independente de qual seja o brasileiro, independente de ser o Anderson ou não, mas quando um brasileiro luta lá fora, eu estou sempre torcendo para um brasileiro. E erros acontecem. Você cometer algumas falhas é natural, eu sou ser humano como qualquer outro. E as críticas vão vir, é uma coisa natural. Eu acho que, partindo do Vitor, eu acho que é até muito mais natural ainda, porque ele busca ser campeão nessa categoria, né?
Então é natural que ele se sinta um pouco frustrado também por, de repente, ele tinha a expectativa de que o Anderson iria ganhar mais uma vez, enfim. E ele iria te desafiar? Não digo nem nesse sentido, mas de repente aquela coisa de estar torcendo também e se sentiu decepcionado. Né? Eu prefiro pensar dessa forma, assim como todos os outros brasileiros se sentiram decepcionados também. Mas eu encaro as críticas com bastante naturalidade. Eu acho natural. É difícil você ser campeão durante 7 anos, defender um título durante 7 anos, ficar invicto durante 7 anos, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Por algum motivo, Deus me deu essa oportunidade, né? Então, eu durante esse tempo todo, eu consegui fazer isso com uma excelência muito grande. E agora vai atrás de novo. Agora o que eu vou fazer é rever toda a estrutura que eu tenho, ver onde eu errei e tentar melhorar. Eu estou sempre melhorando, estou sempre aprendendo, né? Você sabe quando você fala assim, eu decepcionei todos os brasileiros, eu acho mais que você pregou um susto na gente. Eu acho que foi isso. Ou então eu estou falando com uma mulherzinha, mas acho que levei mais um susto do que eu me decepcionei com você. Achei que você dançou um pouco demais ali, fez muita... Você beijou? Você deu selinho no cara? Não dei o selinho nele. O que aconteceu foi o seguinte, a gente foi na pesagem e aí, quando a gente foi dar encarada, ele deu um passo para frente. E ali é um jogo que você tem que usar o teu psicológico, né? Você tem que usar o teu psicológico porque ali, às vezes, você perde uma luta ali. Então, quando ele deu o passo para frente, eu também dei um passo para frente. E acabou que a gente colou o rosto e aí ficou parecendo que a gente tinha dado um selinho no outro. Bom, passou, não passou? Passou. Bate-bola, jogou rápido? Claro. Vamos lá? Agora, impressionante, porque perdendo ou ganhando, não tem um corte na cara nunca. Graças a Deus. Se eu chegar em casa machucado, aí não tem jeito. Nenhuma gota de sangue, é isso? Nada, graças a Deus. Família. Meu porto seguro. A derrota. Um aprendizado. Sucesso. É bom, mas atrapalha. Fracasso. Você vive o tempo todo tentando não encontrar o fracasso. O grande sonho hoje é... ver meus filhos crescerem com muita saúde e com conhecimento de causa suficiente para viverem a vida deles felizes. O maior medo hoje é... não poder fazer o que eu faço. Chris Weidman. Um grande campeão e uma pessoa fantástica. Dana White. Um chefe como qualquer outro. Por um momento eu achei que você tinha feito um bico que ia sair outra palavra. Não. Eu adoro ele. O melhor amigo. Melhor amigo? Meu pai. O pior inimigo. Pior inimigo? Caramba, autoconfiança. O ex-campeão Anderson Silva pelo ex-campeão Anderson Silva. Como água. Como água. Sempre pronto para passar pelos obstáculos. Querido, eu confio em você. I trust you. Obrigado. Na próxima você vem com ele aqui forte, grande. Se Deus quiser. Se Deus quiser, é um patrimônio brasileiro e tem que ser resgatado. Mas olha aqui, eu acho que a gente, menos que decepcionado, ou mais que decepcionado, já ficou assustado. Acho que foi isso, foi o susto. Agora você tinha todo o direito, depois de tanto tempo, só dando alegria, de repente dá esse susto na gente. Não, mas eu vou trazer de volta, o cinturão. Eu vou me dedicar 100% e trazer de volta porque é um patrimônio brasileiro. Muito obrigado pela entrevista, obrigado, eu que agradeço pela mais uma vez. Generosidade em se expor dessa maneira aqui. Tá, obrigado. Querido?